Os 4 Evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Os 10 Mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Os Mandamentos, explicados em Espírito e Verdade. Decálogo. Deus, como sabeis, não se comunica diretamente com os homens. Segundo, porém, a maneira de ver dos hebreus, era o próprio Deus, sempre Deus, quem falava a Moisés. Era preciso que fosse assim. Espírito elevado com relação ao povo hebreu que ele dirigia, médium em certas circunstâncias, vidente, audiente ou inspirado, e também de efeitos físicos, conforme aos casos e às necessidades da sua missão, Moisés se viu obrigado, para dar força e valor aos mandamentos que impunha aos hebreus, para lhes gravar na memória e nos corações as ordenações e os estatutos que lhes eram indispensáveis naquela época, a cercar-se de todo mistério e de pompas que os impressionassem, a empregar fórmulas capazes de lhes infundir respeito. Guiado por espíritos que lhe eram superiores, previa alguns fatos que haviam de dar-se, descobria capacidades que a multidão desconhecia, isto é, compreendia a ação espiritual sobre o homem e as faculdades materiais necessárias ao desenvolvimento dessa ação. Como sabeis, para que o médium possa operar, é preciso que se achem determinadas condições fluídicas. Moisés tinha a impressão dessas condições e antevia o papel que, aos olhos dos hebreus, elas desempenhariam, verificando-se primeiro nele próprio, depois em outros. Mas, se disser aos hebreus: Moisés vos anuncia, Moisés vos concita, Moisés vos ensina, teria sido apupado, teria provocado o riso. Do mesmo modo, para fortemente impressionar e abalar homens que ainda por longo tempo tinham de ser conduzidos pelo temor e pelo terror, para impor o respeito à lei que lhes era dada, foi que no Sinai se produziu aquela formidável manifestação que precedeu, acompanhou e se seguiu à promulgação do Decálogo e que o cercou de tanto mistério e de tão grande pompa. Dessa manifestação podeis inteirar-vos pelo que sabeis relativamente a efeitos semelhantes produzidos em todos os tempos e ainda agora. Assim como as outras manifestações físicas de ordem material e de ordem inteligente relatadas no Antigo Testamento, tudo o que a respeito da de que vimos tratando vos é aí referido foi obra dos espíritos prepostos à produção de tal efeito. Esses espíritos provocaram ruídos mediante o choque de fluidos inflamáveis e desse modo fizeram que a multidão reunida no sopé do monte visse a aparência de um fogo ardente, do qual se desprendia um vapor inflamado, e produziram, como consta do Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, e capítulo 20, versículo 18, os efeitos físicos que ali se diz terem sido trovões, relâmpagos e uma caliginosa e densa nuvem que cobriu o monte, elevando-se-lhe do alto como se de uma fornalha. Manejando fluidos sônicos, causaram o efeito físico do som de trombeta, que aumentava pouco a pouco e se tornava mais forte e mais agudo. A proibição aos hebreus de transporem a barreira foi motivada pelo perigo.
que alguns poderiam ocasionar do rompimento das colunas de fluidos que se entrechocavam no monte, fato que daria lugar a acidentes semelhantes aos que resultam da passagem do raio. Estas palavras ditas a Moisés, impressas no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, aludem ao ribombo dos trovões, que a multidão tomava pela voz do próprio Deus. Empregando e combinando fluidos tornados opacos, os espíritos prepostos produziram aquela obscuridade em que, segundo a expressão bíblica constante no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 22, Deus estava, isto é, em que estava o Espírito Superior, seu mensageiro, e em que Moisés, após a promulgação do Decálogo, foi receber desse mensageiro as instruções particulares, as ordenações, os estatutos indispensáveis aos hebreus naquela época. As primeiras tábuas da lei, as quais Deus, com a sua presciência, sabia que seriam quebradas, escreveu-as o próprio Moisés como médium mecânico e audiente, sob a influência espiritual. Elas foram, pois, obra de Deus por intermédio do Espírito Superior, Espírito que, invisível para Moisés, lhe fez ouvir as palavras dos mandamentos, ao mesmo tempo que fazia com que ele os escrevesse mecanicamente, sob a impressão de que provinham do próprio Deus. As segundas tábuas, Moisés as escreveu também mecanicamente, debaixo da inspiração do Espírito Superior. Tão inconsciente, porém, ele se conservou dessa inspiração, que acreditou tê-las escrito de memória e trazido aos hebreus, gravadas e tais como se recordava que eram. Se, entretanto, houvera dito ao povo: lembrei-me das palavras gravadas nas primeiras tábuas e as reproduzi, teria feito que duvidassem da procedência delas e que desprezassem a lei. Para que tal não acontecesse, foi que, inspirado pelos espíritos superiores que o assistiam na sua missão, apresentou, crente de ser essa a realidade, as segundas tábuas como escritas, semelhantemente às primeiras, pelo dedo de Deus, conforme a expressão bíblica. Moisés, no Sinai, acreditava estar em comunicação direta com o Senhor. Lede com atenção, na linguagem oriental e apropriada aos tempos, aos povos, ao estado das inteligências e ao fim que se tinha em vista alcançar, a narrativa do que se refere à promulgação do Decálogo, ao que ocorreu às vistas do povo hebreu relativamente à preparação e ao fato dessa promulgação, ao que ocorreu para serem dadas a Moisés as instruções particulares que ele recebeu e àquele povo, por seu intermédio, as ordenações e estatutos que lhe eram então indispensáveis. Tais episódios constam do livro Êxodo, capítulos 19 a 26 e 28 a 31. Lede a narrativa do que se passou quando Moisés, tendo recebido as tábuas da lei, desceu do Sinai, avisado pelo Espírito Superior dos atos de idolatria que se praticavam no acampamento, conforme o livro Êxodo, capítulo 32. Do que se deu em seguida, desde o momento em que ele atirou ao chão e quebrou as primeiras tábuas na falda do monte, até o em que deste desceu segunda vez, trazendo as novas tábuas, segundo o livro Êxodo,
capítulos 33 e 34. E se atentardes no que se acha dito acerca dos acontecimentos que precederam, prepararam e efetivaram a promulgação do Decálogo, e acerca do que sucedeu para que Moisés entrasse no desempenho público da sua missão, de acordo com o livro Êxodo, capítulos 2 a 19, e do que se seguiu, narrado nos capítulos 35 a 40 do mesmo livro Êxodo, compreendereis a necessidade que havia, de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, de conduzir-se pelo terror aquele povo atrasado, indócil, sempre pronto a esquecer e desconhecer o seu Deus, a se subtrair à direção do seu emissário, profundamente imbuído dos prejuízos, das ideias politeístas, de tendências para a idolatria e no seio do qual se tinham que preparar o advento do Messias, os elementos e os meios apropriados ao desempenho da sua missão terrena e ao da missão dos apóstolos. Compreendereis a necessidade que havia de serem os hebreus, segundo a sua maneira de entender, postos, por intermédio daquele que os chefiava, em contato com o seu Deus, sob as mãos do próprio Deus, do Eterno, único Eterno, Senhor acima de todos os deuses, do Deus forte e cioso, que exerce vingança contra os que lhe desconhecem a lei, que pune a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª gerações dos que o odeiam, que usa de misericórdia na sucessão de 1000 gerações para com os que o amam e guardam seus mandamentos, seus preceitos. Dar-vos-emos dentro em pouco, ao explicarmos o 2º mandamento do Decálogo, o verdadeiro sentido destas últimas palavras, que, tomadas à letra, seriam uma enormidade e que, segundo o Espírito, em espírito e verdade, são a expressão sublime da justiça e da bondade de Deus. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.